Boa tarde, boa, legal, pessoal. Já vai conversando também enquanto a gente começa. Bom, então, deu 2h05. Acredito que deu tempo hábil para o pessoal ir entrando. Quem for entrando depois também, logicamente, vai usufruir. Esse webinar vai ser gravado. Também a gente vai poder encaminhar para quem não pôde assistir, teve algum problema de última hora. Bom, pessoal, então eu vou fazer o seguinte: vou iniciar o nosso webinar aqui. Eu queria pedir algumas ajudas de vocês. A primeira, vamos lá, estão com alguma dúvida? Podem mandar no Q&A. Então, mandem as perguntas ali no Q&A, que no final da nossa apresentação, nós vamos responder todas as perguntas. Nós não, né? Hoje é o dia da Tecnova brilhar, então a Susan e o Rafael que vão conseguir falar um pouquinho mais da Tecnova e como que vem aplicando as soluções. Então, qualquer dúvida, manda lá no Q&A. Nossos contatos também estarão disponíveis para qualquer eventual pergunta depois da webinar e tudo mais. Bom, então, começando, hoje nós vamos fazer um webinar Construindo o Futuro no Setor da Energia Elétrica, Modelagem BIM em Ação. Então, o intuito desse webinar é nós apresentarmos um pouquinho das soluções que a Pars possui aplicadas à indústria de energia. E os participantes desse webinar hoje são eu, então, eu sou o Newton Cacheta, eu sou executivo de negócios aqui na Pars. A Pars é uma distribuidora de soluções de engenharia digital com valor agregado. E eu tenho foco na indústria de utilities, então tudo que envolve saneamento, energia e telecomunicações. Vocês estão vendo o QR Code aí embaixo, eu já tinha de propósito, então esse QR Code vai direcionar direto para o nosso LinkedIn, tanto o meu, quanto da Susan, quanto do Rafael. E aí eu queria convidar até a Susan e o Rafael a se apresentarem, então, por favor, fiquem à vontade, se apresentem, falem um pouquinho de quem são vocês, qual é a função que vocês atuam dentro da Tecnova, por favor. Obrigada, Hilton, pelo convite, né? Eu sou engenheira civil de formação e me dedico ao BIM já faz alguns anos. Então, eu entrei aqui para ajudar a Tecnova a implantar o BIM facilitadora, né? Tanto na parte de projetos quanto na parte de campo mesmo. Show de bola. Então, obrigado, pessoal, aí pelo convite. Rafael Ortiz, sou engenheiro de energia, né, e sou gerente comercial aqui do Grupo Tecnova, então eu vou explicar daqui a pouquinho um pouco da estrutura, né, da empresa, ativas comerciais em todas as linhas de negócio do grupo. É um prazer aí falar com vocês. Obrigado, pessoal. Bom, e é verdade, eu queria agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade de vocês e o interesse de vocês em apresentar um pouquinho do Grupo Tecnova, como que vem utilizando tecnologia para superar os desafios diários. Bom, então aqui um pouquinho da nossa agenda. Eu vou falar um pouquinho de uma introdução, as soluções da Pars. Depois eu vou abrir o espaço para o Grupo Tecnova mostrar um pouquinho dos seus principais projetos, seus desafios, como que implantou o BIM, quais foram os ganhos obtidos. E no final, vou abrir o espaço para perguntas e respostas, onde a gente vai conseguir trocar figurinha, nós aprendemos com vocês, vocês aprenderam um pouquinho conosco. Bom, então, só contextualizando, quem é a Pars? Como eu disse no começo, a Pars ela é uma distribuidora de valor agregado. Então, a Pars ela está espalhada pelo Brasil inteiro. E dentro dessa distribuidora de valor agregado, nós possuímos algumas soluções que se conectam entre elas. E com nossa expertise, ajudamos os clientes a superar os desafios no dia a dia. Então, abaixo segue alguns fabricantes que nós possuímos no nosso guarda-chuva, como Autodesk, Matterport, OpenSpace, OrçaFast Prime, Unity e Esri. Desses fabricantes, e o último senhor do Grupo Sonda, que eu sempre gosto de salientar, a Pars é uma empresa do Grupo Sonda IT, é um grupo, a maior empresa de tecnologia da América Latina, e hoje nós temos essa conexão e conversa com eles. Bom, então as áreas de atuação da Pars, né? Então, hoje o webinar vai ser focado em energia, mas a Pars, ela tem atuação, ela tem soluções para todas essas áreas. Área de infraestrutura, área de edificações, governo, então, trazendo um pouquinho, fechando o ciclo de A e C, arquitetura, engenharia e construção. A Pars também trabalha com soluções para manufatura e
mídia e entretenimento. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode nos acionar, que a gente tem já uma equipe bem preparada para atender todos vocês. Bom, então falando um pouquinho agora da introdução, como eu disse, falar um pouquinho da indústria de energia, eu trouxe essa parte bem básica aqui, mostrando um pouquinho de que a Pars, ela está presente em toda a cadeia de energia, seja na área de geração, sendo geração por elétrica, eólica, fotovoltaica, solar, enfim, na parte de transmissão, na parte de distribuição. Hoje nós temos um ciclo completo. Então a ideia é mostrar para vocês um pouquinho um cliente da Pars aplicando as soluções em algumas áreas específicas do setor de energia. Quando eu falo do setor de energia, eu vou dar só um play aqui, é isso. Então, quando eu falo do setor de energia, seja na geração, seja na transmissão, ou seja na distribuição, é interessante que, quando nós temos o BIM aplicado dentro do nosso setor, nós temos uma conversa entre planejamento, projeto, obra e operação e manutenção. Então, as soluções que nós vamos mostrar aqui hoje, as soluções que não serão mostradas, mas que nós temos apoiado nossos clientes, são para aquela galera que precisa fazer captura de realidade, para aquela galera que precisa fazer estudo de viabilidade, galera que precisa fazer projeto básico, projeto executivo, obra, precisa fazer operação e manutenção. Então, a Pars, ela tem soluções aplicadas para todas essas etapas. Seja você que tem interesse em fazer estudos de concepção, ou seja, você tem interesse em fazer todo o detalhamento, até de um arranjo físico, por exemplo. Então, o nosso valor, a nossa ideia é conectar vocês com as melhores soluções, trazendo toda a expertise do mercado para que vocês usufruam e possam caminhar da melhor forma no uso das soluções. E o foco aqui hoje é a gente falar um pouquinho de BIM, então falar um pouquinho dos ganhos do BIM. Então, por que a gente sempre fala, bate nessa tecla, faz o webinar de BIM, faz o webinar de tecnologia, mas hoje a ideia é ter o holofote no cliente. Então, é mostrar um pouquinho como que o cliente obteve seus resultados, trazendo as soluções, trazendo essa metodologia para dentro de casa, assim, mostrando um pouquinho no horizonte, falando, olha, nós usamos isso, superamos isso, e temos no nosso roadmap esses seguintes processos futuros para cada vez mais ir incorporando, até um dia se tornar talvez um digital twin, chegar num GM digital, onde a ideia é eu ter aquele meu ativo físico dentro da minha máquina, fazendo toda a operação e manutenção dele. Então, sem mais introduções, eu vou pedir agora que o Rafael e a Susan compartilhem a tela deles. Vou abrir o espaço agora para eles poderem comentar um pouquinho sobre a Tecnova e como que eles vêm utilizando. Mais uma vez, estão com dúvidas? Mandem no Q&A. No final, eu vou estar controlando todas essas informações e ajudando a responder essas perguntas. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, Rafael, Susan, obrigado pelo tempo, obrigado pela disponibilidade e fiquem à vontade. Obrigado. Então, eu estou procurando aqui o compartilhamento de tela. Achei. Vamos lá. Legal. Quer dar o OK, Newton, quando tiver. Já está nos vendo aí? Perdão, eu estava falando sozinho aqui no mudo. Sim, estou vendo sua tela. Tá Desculpa. bem. Deixa Tá eu tudo só certo. compartilhar também aqui a minha vista com a Susan. Opa. Vamos lá. Continua vendo a nossa tela aí, ô Newton? Agora eu estou vendo o WhatsApp, agora estou vendo o UOL. Opa. Vamos lá. Agora vai. Vamos ver. Ainda está vendo a tela da UOL. Mas não sei se é dela ou se... Agora foi. Agora voltando? Show de Agora bola. voltou para Tecnova Soluções. É isso aí. Beleza. Então, pessoal, o Grupo Tecnova tem 39 anos de atuação no setor elétrico, né? Estão fazendo 40 anos agora esse ano. E o objetivo principal aqui do grupo nesse tempo é integrar soluções dos nossos clientes, né? Hoje a gente atua, o Newton passou rapidamente ali no setor, mas a gente atua em toda a cadeia.
de energia elétrica. Atuamos em todo o Brasil, temos filiais em São Paulo, Minas Gerais, no Paraná. São mais de 30 subestações, dá mais de 1 giga de potência instalada de transformação. Atuamos bastante em geração distribuída também, então temos mais aí de 50 megawatt-pico instalados. Em geração fotovoltaica, eu vou trazer um pouquinho aqui da estrutura da Tecnova, o que a gente atua em cada área de negócio. Então, a área de negócios principais da empresa, aqui nosso core business, é a Tecnova Soluções, que a gente chama de EPC, para subestações de alta tensão. Então, o EPC é Engineering, Procurement e Construction, né? Engenharia, toda a cadeia de suprimentos, de gestão de entregas em obra, e no final a construção do ativo, a gente chama em EPC e Turnkey, né? Então, tem várias construtoras, o pessoal deve estar acostumado com esse modelo de negócio. A gente entrega o ativo funcionando com a chave na mão do cliente, né? O Turnkey é o ativo funcionando e a chave na mão do cliente, comissionado, e pronto aí para começar o período de garantia e toda a vida útil de operação desses ativos. Hoje a gente se concentra muito mais em subestações de alta tensão, mas também atuamos aí na construção de usinas a vapor de biomassa, né? E hoje atuamos bem pouco na construção de usinas, mas já fizemos bastante no passado. A Tecnova Engenharia, por sua vez, então é a área de estudos e projetos, né, da Tecnova. Então, para atender os nossos próprios projetos, uma empresa de engenharia. Então, aqui é onde a Suzane se dedica bastante dentro da Tecnova. Então, todo o projeto executivo, estudo elétrico, seletividade curto-circuito, parametrização, é feito na Tecnova Engenharia. É aqui que a gente extrai, né, o máximo de valor da tecnologia BIM, entregue para as nossas obras, nossas construções. Então, é a Tecnova Engenharia que faz esses projetos, atende tanto o Grupo Tecnova, quanto ao mercado também. Então, a gente atende aí o mercado livremente para todos esses trabalhos em projeto executivo hoje em dia. E, por fim, a Tecnova Produtos e Sistemas, que a gente também é um distribuidor de valor agregado, né, Newton, no fabricantes de equipamentos. Então, a gente tem uma parceria muito boa com a GE Vernova, né? Então, a gente representa aí disjuntores, subestações instaladas a gás e chaves seccionadoras. Então, a gente faz essa distribuição com valor agregado, né? A gente chama de a gente dá aí todo o suporte para os clientes, faz a especificação técnica, acompanha a fabricação, instala, monta, comissiona esses equipamentos quando eles são comprados. E representamos também aqui no Rio Grande do Sul outros fabricantes aqui um pouco mais nichado, né? Aqui do setor de cabos, conectores, para-raios e outros equipamentos que a gente trabalha. Na linha do tempo aqui, não vou me dedicar a todos os pontos, para poder passar a palavra para a Susan e a gente falar um pouco do BIM, né, que é o que mais interessa aqui na nossa apresentação. Mas nós começamos a Tecnova justamente com a representação, né, de fabricantes. Então, a gente começou a trabalhar com a ABB em 1983. A Tecnova foi fundada pelo Frederico, que até hoje é o nosso presidente, né, aqui, diretor da empresa, nosso fundador, e se mantém aqui ativo na nossa operação. Com o tempo, o Frederico foi evoluindo as representações, agregando mais valor, então, às representadas. Fechou uma parceria muito boa com a Alstom em 2002, que depois foi adquirida pela GE, né? E foi com a Alstom e com a GE que a Tecnova, em 2005, energizou sua primeira subestação, junto numa usina de geração, né, na época da Estemac. E em 2014, a gente fez, então, a primeira subestação GIS, que hoje é a nossa especialidade. São as subestações isoladas a gás. Vou mostrar um pouquinho mais à frente do nosso portfólio, mas são aquelas subestações que, para regiões mais compactas, né? Então, dentro de edificações, dentro de shoppings, dentro de prédios comerciais, muitas vezes a GIS é a solução para a gente conseguir ter uma subestação em um espaço confinado, um espaço pequeno, né? As nossas entregas com GIS nesses primeiros anos nos garantiu com a GE o posto de primeiro integrador de GIS no mundo, né, com a GE. Até hoje somos, né? Hoje já tem outros integradores, mas ainda somos integradores da GE para subestações GIS. Ampliamos a atuação para adjuntores e seccionadores, que eu comentei anteriormente. De 2017 a 2022, nós trabalhamos para atender alguns nossos clientes que estavam envolvidos em geração distribuída.
eram clientes nossos nas subestações e nos procuraram, a gente se organizou para atender essa demanda. Em 2017, entramos na linha de 500 kV, então temos aí um bay de conexão com a Planova. Seguimos atuando em leilões dentro da rede básica da ONS no Brasil. Em 2019, conquistamos pela primeira vez o selo de IPTW e conquistamos eles repetidamente até 2023. Foram 3 selos, né? Inclusive o selo aí de melhor empresa do setor para trabalhar. Isso 9001. E, por fim, além do bem, a gente finalizou também um transformador em 500 kV agora em 2022, que é um marco aí bem relevante aqui para a gente. Vou passar um pouquinho aqui nas obras, para o pessoal entender mais ou menos o volume e o tamanho de obras que eu estou falando aqui nas subestações, né, da Tecnova Soluções. Depois eu dou uma pincelada nas usinas solares e aí eu passo a palavra aí para a Susan começar a tratar de como que o BIM tem nos ajudado aí a qualificar as nossas entregas. Então, subestações industriais, 69 kV e 138, tanto a Tecnogres quanto a Incepra. Depois, metalúrgica, indústria de alimentos. Então, a gente atende aí realmente grande parte do setor industrial ao longo do tempo. As subestações comerciais, então, essas aqui são subestações GIS, aquelas isoladas a gás que eu comentei mais cedo. Então, dentro desses 2 prédios, eu tenho uma subestação igual a essa aqui das fotos, só que ao invés de ocupar um terreno gritado, uma área aí de muitos metros quadrados, né? Então, normalmente um terreno aí 20 por 30, 25 por 40, eu crio a subestação toda dentro da edificação. É uma solução interessante aqui, por exemplo, no caso da Torre das Brookfield, a Brookfield Towers, né? Que ela fica numa região onde o metro quadrado de São Paulo é muito disputado. Então, a maneira com a qual eles saem dessa encruzilhada é usando tecnologia GIS. E dentro desse prédio, eles têm toda a subestação de entrada de energia das 2 torres que eles construíram. O Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, então, aqui nesse prédio também, tem 2 transformadores. Nós construímos o primeiro em 2014 e ano passado analisamos o segundo. Então, aqui dentro tem uma subestação. Depois atendemos aí o Hospital Conceição, o Hospital de Clínicas. O Hospital de Clínicas, especificamente aqui durante a pandemia. Foi um projeto aí bem gratificante aqui para a gente pôde ampliar a condição aí de Porto Alegre para atender mais leitos, né? Então foi bem desafiador, mas graças a Deus deu tudo certo aí na obra e concluímos ela em tempo. Depois entra aqui na rede básica, né? Então 230 e 500 kV. Então o lote 10, que trabalhamos com a Sterlite e com a GE, foram 3 subestações, né? Do zero e 3 bays nós fizemos. Os 2 bays que eu comentei antes em 500 kV, em Cuiabá, no Mato Grosso. Algumas GIS ao tempo, né? Então, essa também é uma função isolada a gás, mas ao invés de ficar dentro de um prédio, ela fica em uma subestação, um retrofit nós fizemos aqui em Candelária, no Rio Grande do Sul. E aí uma série de obras que nós temos em andamento com as principais transmissoras aqui do sul do país. Então, a Copel, Eletrosul, a CPFL, nós temos aqui em andamento, e algumas obras industriais. Nós energizamos a subestação na Sigma, que vai ser a 2ª maior mineradora de lítio do mundo, né, lá em Itinga, em Minas Gerais. Então, acabamos de possibilitar a entrada de energia aí para essa mineração no centro-oeste brasileiro. E aqui, como eu comentei, também trabalhamos com caldeiras de vapor a biomassa, então estamos agregando valor aqui em São Paulo para a geração de energia através do uso de cavaco de madeira. As usinas solares fotovoltaicas, como eu comentei, então a gente fez aí bastante trabalho em geração distribuída com os nossos clientes, fizemos obras no Pará, bastante obra em Minas Gerais, então segue aí mais ou menos o padrão, né, o modelo de usina de GD, 2,5 a 5 megawatts, né, tracker, aqueles módulos de 450 a 600 watt-pico, eventualmente módulos bifaciais, como é o caso ali das usinas da Iluminatus. E aí agora, vou trocar a palavra aqui com a Susan, ela vai entrar um pouquinho nos principais projetos que a gente tem feito hoje com o BIM e como eles têm agregado valor na nossa operação, né? Então, como eu comentei mais cedo, a Tecnova Soluções é uma empresa que atende o EPC da construção de usinas solares e subestações de alta tensão. A Tecnova Engenharia, por sua vez, ela é fornecedora da Tecnova Soluções. Então, ela fornece a engenharia executiva e os projetos para a Tecnova fazer os seus contratos. Então, a gente sente muito bem essa troca,
de tecnologia, a gente sente o quanto que agrega valor como cliente, né? Não só como fornecedor, né? A gente está em toda essa cadeia, a gente pega lá na ponta esses ganhos que a gente tem. Então, a Susan lidera a nossa equipe de BIM. Ele vai contar um pouquinho para a gente aí dos projetos. Eu vou comandando aqui, Susan vai me orientando que eu toco para frente. Tá. Então, assim, eu já participei de projetos BIM e outros tipos de geração, né, de energia, mas no caso aqui da Tecnova, a gente está focando no enriquecimento da biblioteca para atender, primeiramente, subestação. Então, a gente tem aqui 4 exemplos de projetos que a gente já elaborou no BIM, estamos ainda trabalhando neles, né? Coxilha Negra 2, 3, Livramento 3 e SE Anastácio. Pode passar. Então, assim, antes da gente começar a falar sobre a implantação do BIM, a gente tem que visualizar, quem estuda bastante o BIM conhece esse gráfico, né? Que a gente consegue aí colocar em níveis qual é a maturidade da empresa. Não adianta eu chegar com uma tecnologia nova e querer imputar isso para as pessoas. A empresa precisa ter essa maturidade e buscar, ir atrás de novas soluções, né? Então, aqui no nível 1 é quando a gente diz que a empresa ainda está no 2D, né, no CAD, onde as entregas são feitas planificadas, então tudo composto por linhas, né? No nível 1, desculpa, esse era o nível 0. No nível 1, a gente tem assim, a passagem do 2D para o 3D. Então, normalmente, o que acontece é a empresa já ter o modelo a partir desses desenhos. Nível, que eu chamei ali de nível 2, seria o BIM. Então, eu pego esse modelo que eu tenho e coloco nele informações sobre o planejamento, data de início e fim de cada um dos elementos que foram modelados, e ainda consigo imputar também preços, né? Coloco valores em cima desses elementos que estão modelados, para a gente conseguir montar também orçamentação em cima do BIM. E eu digo que um nível mais avançado ainda seria o caminho inverso, ou o caminho correto, que seria nascer o modelo, aprovação do modelo, planejamento em cima de um modelo, orçamento em cima de um modelo, e aí na hora da gente executar isso, a gente gera pranchas 2D e leva para a obra. Então, a gente está caminhando, né, para amadurecer a empresa cada dia mais. Pode passar. Então, pensando nisso, a gente também conseguiu separar aqui 3 etapas bem características de implantação aqui do BIM. Na primeira etapa, a gente se preocupou bastante em famílias e templates. Então, cada disciplina e cada subdisciplina precisa ter famílias específicas com informações específicas que sejam suficientes para ser carregadas por todas as etapas do modelo. E quando eu falo por todas as etapas, é porque eu quero chegar lá no OIM, na minha manutenção e na minha operação, tendo informações que foram imputadas no meu projeto lá no começo. As famílias e templates, então, é onde a gente perde a maior parte do tempo nessa primeira etapa, porque a gente precisa ter isso muito bem elaborado, lembrando que a gente precisa ter informações também que ela vai passar pelo cronograma e pelo orçamento. Então, são informações que a gente coloca dentro dos elementos que a gente vai utilizar na modelagem, que precisam ser capazes de carregar essa informação, tá? Finalizamos famílias, finalizamos templates, é uma coisa que eu digo que a gente nunca finaliza por completo, né? Porque a gente sempre tem algo novo aparecendo, então vai lá e altera a família, ou mexe na família, arruma um template, melhora um template, e aí você acaba gerando modelos. Esses modelos são capazes de nos dar as folhas, as pranchas 2D, e também lista de materiais mais verídicos, mais reais, né? A gente tem a quantidade correta a partir de uma coisa que foi modelada. Com todas essas disciplinas, a gente consegue juntar tudo em um modelo federado e ali fazer uma compatibilização, verificar se tem uma interferência ou outra, alguma disciplina batendo na outra, gerando assim um relatório de não conformidades e aí endereçando para as pessoas que são responsáveis de cada disciplina para que eles possam estar corrigindo
ou argumentando, né? Algumas vezes acontece. A etapa 2, a gente coloca mais a parte de cronograma e custos. Então, a gente tem um planejamento, quando você vê a maquete evoluindo ao longo do tempo, né? E o custos, que é também atrelado a isso, um valor para cada um dos elementos ali modelados. E numa terceira etapa, a gente pega tudo isso e leva para a obra. A gente faz com que a obra acompanhe toda a execução utilizando o modelo BIM, inclusive todo tipo de interferência que é encontrado em campo é relatado, isso é corrigido e a gente tenta trazer isso para dentro do nosso modelo também. A nossa principal aqui, a intenção final é a gente ter um modelo lá para frente, quando alguém for precisar fazer uma manutenção ou uma ampliação, ele já ter essa base modelada, todas as informações nesse modelo, para daí continuar o modelo a partir dali. Pode passar. Uma coisa, tudo isso aqui a gente está usando uma solução no ambiente colaborado. Então, eu vou falar dele um pouquinho mais à frente. Quis dar uma ênfase aqui na parte da nossa biblioteca. Então, a Tecnova está investindo bastante tempo e bastante recurso para ter uma biblioteca fidedigna, de tudo que a gente coloca tenha informações não mais e não menos. Exatamente as informações necessárias para retirar uma lista de material, para fazer uma compra, para fazer uma orçamentação e assim por diante, né? Então, a gente tem bibliotecas de várias disciplinas. A gente pega o elemento que a gente vai precisar dessa biblioteca, joga para dentro do nosso projeto, repete ele quantas vezes sejam necessárias. Depois da aprovação desse modelo, a gente gera as pranchas. Porque daí vai ser uma única vez, né? Não vai ter um retrabalho de você gerar a prancha para depois pedir uma aprovação e daí não deu certo, vai lá, refaz, arruma a prancha, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, a ideia é sempre seguir esse fluxo. Pega o elemento, joga no projeto, peço aprovação e depois gera as pranchas. E por que o template é importante? Porque é aqui que você deixa a sua impressão, né? A marca no seu projeto. Você define o tipo de letra que é utilizado dentro da empresa, a espessura, você define o tipo de cota, que simbologia você vai usar para os cortes, que simbologia você vai usar para as elevações, enfim, tudo aquilo que carrega simbologia, né? Nessa parte de energia elétrica, a gente vê bastante coisa de ampliação e retrofit. Então, a definição de fases é muito importante e a solução que a gente encontrou da Autodesk, que a gente utiliza hoje, foi a única que eu vi que permite que a gente coloque fases. Então, o que já foi o existente, né, que já foi feito, o temporário e a minha fase nova, que seria uma ampliação aí que eu estou trabalhando, por exemplo. Definição de filtros também, todos os modelos de vistas que a gente cria dentro do... Estou falando aqui específico da ferramenta Revit, né? E os parâmetros compartilhados, que são parâmetros importantíssimos para carregar essa informação para um Navisworks ou para um IFC e assim por diante. Quantas vezes a gente não pega projetos de disciplinas diferentes, feitas pela mesma empresa, que parece que foram feitos por empresas diferentes, né? Porque a letra é diferente, o tamanho é diferente, a fonte é diferente, enfim. Então, quando você monta o seu template, você garante de que a qualidade dos seus produtos vai sair bem mais... Com confiabilidade. Uhum. Tá, aqui eu fiz uma ilustraçãozinha, que seria o fluxo BIM da ferramenta que a gente adotou, tá? Então, quando eu falo de ambiente colaborado, chega lá uma pessoa e fala assim, eu comprei um software BIM e eu quero começar a fazer em BIM. Mas a pessoa tem que entender que por detrás do software tem algo a mais, né? Que é esse ambiente colaborado. É uma outra assinatura de um outro, pode até ser de um outro fabricante, mas enfim, eu preciso conseguir colaborar o meu modelo para que pessoas de diversos lugares diferentes consigam atribuir informações, mexer no modelo ao mesmo tempo. Então, eu coloquei uma ilustração aqui, eu peguei uma disciplina A, uma disciplina B e uma disciplina C. Repare que entre as disciplinas existe uma barreira. O que a disciplina A está modelando naquele momento não é visto pela disciplina B, não é visto pela disciplina C, e assim respectivamente, né? A partir do momento que eu colaboro esse meu modelo, eu entro num ambiente colaborativo. E daí os meus modelos passam a ser visualizados. Então, é como se fosse uma aprovação. Ok, acabei de modelar,
está aprovado, então eu vou colaborar esse modelo. Esse modelo, então, colaborado pode ser vinculado numa disciplina diferente. Inclusive, uma das fases que a gente adota aqui de qualidade do modelo é assim que eu trago o vínculo para dentro do meu modelo, eu preciso rodar uma verificação, que ali já é a primeira vez que ele vai detectar algum tipo de interferência entre os dois modelos, tá? Vistas essas interferências, o projetista, na hora, já precisa corrigir essas interferências, ou avisar de que essa interferência existe. E aí também tem uma ferramenta para isso, que está junto no pacote dessa solução que a gente utiliza aqui, que eu já mostro para vocês. Depois, então, dessa publicação, depois todos colaborados, a gente consegue reunir todos esses modelos no modelo que a gente chama de modelo federado. E aí, sim, a gente roda as interferências. Então, veja, já é a segunda vez que eu estou olhando as interferências, né? Estou aumentando aqui a minha qualidade para que o projeto chegue na obra com o menor número possível de problemas, certo? E eu quis ilustrar aqui que esse modelo federado, ele pode ser tanto um software nativo, como é o Revit, como também ele pode ser dentro de um Navisworks NWD, ele pode ser um IFC. Então, assim, são várias extensões que eu consigo deixar esse modelo para entregar para o meu cliente. O cliente não necessariamente precisa ter os modelos nativos. Isso tudo é coisa de contrato, né? Isso tudo é acordado lá no começo, na hora da contratação do serviço. E outra coisa também que é interessante a gente saber é que existe uma situação onde eu trabalho, que seria a linha amarela, um ambiente de trabalho que a gente chama de hub, que pode ser tanto do cliente, então o cliente contratou o serviço da Autodesk e disponibilizou o ambiente para que a gente desenvolva os modelos lá dentro. Tá? Então, eu estou trabalhando dentro do hub do cliente. Ou não, eu tenho um hub, eu trabalho todo o desenvolvimento do modelo dentro do meu hub, e aí eu faço somente a entrega final do modelo federado para o meu cliente, que fica ou em outro hub, ou até mesmo em outra plataforma. Não precisa ser a mesma plataforma que eu utilizo para modelagem. Então, tá. Só lembrando, então, a gente tem a colaboração do modelo, onde é como se eu estivesse só trabalhando dentro do meu computador e, de repente, na colaboração, eu jogo ele com um espaço aberto, né, na nuvem, onde as pessoas conseguem enxergar esses modelos. Compartilhamento de pacotes. Isso aqui é um passo a mais dentro da ferramenta que a gente utiliza aqui dentro. Então, ele é muito bom para quando você terceiriza alguma parte do teu projeto. Você precisa que a pessoa que está terceirizando essa parte compartilhe um pacote avisando, olha, eu terminei uma fase e eu estou fazendo a primeira entrega. Né? Então, seria assim, um pacote de entregas. E tendo isso dentro desses pacotes publicados, a gente consegue fazer aquela coordenação. A gente consegue reunir todas as disciplinas para daí, então, achar as interferências, que é onde a gente faz a verificação de interferências. E tudo isso que eu estou falando, que a gente faz dentro da plataforma na nuvem da Autodesk, também poderia ser feito no Navisworks. Mas qual foi a grande vantagem que a gente viu em ter adotado a plataforma, a nuvem da Autodesk? Quando eu estava no Navisworks, a gente precisava esperar com que todos os projetistas de todas as disciplinas terminassem os seus modelos. E era uma longa espera, porque o modelo nunca termina, né? Sempre tem alguma coisa para voltar e ajustar, enfim. Então, isso atrasava a gente conseguir fazer uma verificação de interferências de uma maneira rápida. Quando a gente encontrava a interferência, o projeto já estava sendo executado lá na obra. Então, assim, a gente perdia o timing que a gente tinha para achar essas interferências. Uma verificação pós-emissão de projeto. E aí ficava para corrigir pós-emissão do projeto. Às vezes até para o as-built. Né? Então, assim, foi um ganho muito grande a gente ter contratado essa ferramenta, que é o Model Coordination, que fica dentro da assinatura do Collaborate Pro. Então, agora, na hora que o modelador está fazendo, o projetista está modelando, eu já consigo, quase que em tempo real, através de uma sincronização e uma publicação de pacote, já consigo ver as alterações que ele fez e, na hora, eu já aviso que apareceu uma interferência no modelo dele. Inclusive, plugins que a gente utiliza
dentro do Revit, conseguem avisar através do surgimento de uma bolinha. Então, aparece, onde eu clicar no modelo que eu vi a interferência, essa bolinha aparece dentro do modelo dele, se ele tiver com o Revit aberto e o plugin instalado. E aí, quando eu encontro uma não conformidade, né, quando eu encontro uma interferência, existe essa ferramenta também nos dá a possibilidade de listar todos os itens que eu encontro de interferências. Então, eu crio o problema, eu consigo apontar quem é o responsável que precisa corrigir aquele problema e quanto tempo ele vai ter para corrigir aquele problema. Então, isso me gera uma lista de todas as não conformidades do projeto e ainda por cima eu consigo rastrear para ver se a pessoa atendeu, se ela verificou, se ela né, se causou algum tipo de discussão entre disciplinas e tudo mais. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante, uma ferramenta bem poderosa. E uma coisa que eu gostaria de frisar aqui, que faz diferença num projeto BIM, é você ter um plano de execução muito bem escrito, onde você consegue detalhar ao máximo todos os elementos que vão fazer parte do teu modelo e quais são as informações necessárias de cada um desses elementos. São coisas que, se tiver por escrito ali, não tem como o projetista esquecer, não tem como o cliente reclamar que está faltando alguma coisa, porque está escrito ali no plano de execução BIM, é o que a gente vai cumprir, é o que a gente vai modelar, as informações que a gente vai colocar. Para isso, a gente está usando a plataforma Planary, que é uma plataforma desenvolvida para execução. Ela nasceu com a intenção do BIM, mas hoje você entra lá, você vai ver que tem vários outros documentos que você consegue elaborar lá dentro, né? Mas ele já vem com um template, ele já vem com uma facilidade enorme de recursos para você elaborar um plano de execução BIM bem completinho. Tá, e os ganhos que a gente notou, eu diria assim, ganhos genéricos. Eu acho que qualquer empresa que adotar o BIM vai conseguir ganhar esses ganhos. O BIM que eu falo não é o software BIM, tá? É a plataforma, a ferramenta como um todo aqui. Melhoria na comunicação. Então, eu encontrei uma interferência, na hora que eu encontro a interferência, o meu projetista é avisado primeiro. A gente percebe que eles resolvem de um dia para o outro. A gente abre no dia seguinte, a pessoa já foi lá e já alterou. Então, velocidade para atender esses comentários, né? Então, mesmo os comentários feitos pelo meu cliente, que demora um pouquinho mais, porque o processo é uma publicação a mais, um processo mais demorado, a gente percebe que eles também têm um ganho de velocidade para atender esses comentários. Veracidade nas informações, então, tanto o descritivo dos elementos que eu incluí no meu projeto, quanto a quantidade, tem uma veracidade muito maior quando eu estou usando o BIM. Verificação de interferências, acho que não tem nem o que falar, né? Fica muito mais claro você enxergar a interferência no modelo 3D do que em folhas 2D. Então, otimização de horas é uma consequência, tá? Redução de custos também e diminuição de retrabalhos. Lições aprendidas, né? Até aqui. Mudança de pensamento. Então, quando a gente estava no 2D, a gente tinha na nossa cabeça uma lista de documentos. Essa lista de documentos, esse pensamento precisa mudar para uma lista de modelos. Então, eu tenho quais são os modelos que eu preciso fazer, e aí sim eu enxergo quais são os documentos, ou quais são as pranchas que vão sair de dentro de cada modelo. Isso aqui é uma coisa bem importante também, procedimentar tudo que você faz, porque daí você cria procedimentos, né, para que os próximos, ou para quem está começando agora, comece a modelar de forma correta. O plano de execução aqui, que já citei, mas eu gostaria de aumentar aqui também a partir de que você precisa conseguir dividir o seu modelo de uma forma muito racional. Então, eu vou dar o exemplo aqui de uma fotovoltaica que a gente trabalhou. Eram 1.500.000 módulos. Imagine você modelar 1.500.000 módulos em um único arquivo. Você vai travar o arquivo. Então, o jeito como você divide o modelo é muito importante. Tanto para a velocidade, né, para você não perder tempo abrindo o arquivo, esperando o arquivo abrir, quanto para na hora de fazer essas interferências também. É um ponto bem importante. E as nossas metas futuras, então, seria a implementação do BIM também na obra, através de fluxo de controle de qualidade e segurança,
fluxo de rastreamento de ativos, que é uma coisa que a gente visa fazer no futuro próximo, mexer com orçamentação e a medição, que é como a gente vai pagar também os nossos terceiros através do uso do BIM. Esse contrato que a gente está em execução hoje já pede para a gente utilizar a nuvem de pontos na medição. Então, a gente vai ter que colocar essa parte também na parte da medição. E estudos elétricos via programação. É uma coisa que a gente não faz, mas a gente pretende, né, buscar essa solução. Assim como a gente teve experiências de que programação funcionou para a colocação da parte civil. Então, imaginei, nessa usina de 1.500.000 módulos, eu tinha 19 mil trackers. Cada tracker tinha 10 pés. E o pé, ele fica em alturas diferentes porque o relevo varia. Então, imagine eu colocar esses 190 mil pés de estruturas metálicas, né, em alturas diferentes. Para isso, a gente usou programação. E a programação conseguia, então, identificar qual era a altura do terreno naquele ponto e ele mesmo colocava as alturas corretas das estacas. Então, tendo essa experiência de que programação funciona para a parte civil, a gente também acredita que essa programação vai funcionar para fazer os estudos elétricos em BIM. E acho, né, Susan, a gente, botando aqui um detalhe, é muito novo ainda a utilização do BIM 3D no setor elétrico, especialmente dentro da área de alta tensão, né? Então, a gente começou estruturando bastante a parte civil, eletromecânica, né? E agora a gente começa a entrar também na parte elétrica. Eu não consigo ver todos os participantes aqui, mas tenho certeza que tem bastante gente aqui do setor solar, algumas distribuidoras também. Então, hoje a Tecnova tem sido bastante pioneira no setor. E nosso próximo passo agora é entrar com toda a parte elétrica também, dando essa ponta de tecnologia aqui para a nossa engenharia, né? Então, acho que nós estamos dentro do tempo, né, Newton? Mas no começo ali, quem quiser deixar as perguntas no chat, eu acho que o pessoal não escreveu. Então, vamos abrir aí, Newton, passo a palavra. Nós tentamos seguir aqui o cronograma de fala, para não tomar o tempo aí de todo mundo, mas se deixar aqui, a Susan fala para sempre de BIM e eu conto a história da Tecnova aí desde 1983. Aqui a gente nós vamos ficar olhando obra por obra aqui, então, se ninguém tiver dúvida. Então, por favor, aí, quem quiser colaborar. Acho que, Newton, pode pegar a palavra aí, se você pegar a tela de novo também. Ô, Newton, eu senti falta de um slide aqui, não sei se você teria aí, que mostra o que além do Docs, quais são as outras ferramentas da Autodesk para colaboração? Tenho sim. Bom, primeiramente, obrigado, Rafael, obrigado, Susan. Acredito que deu para aprender bastante como que vocês vêm utilizando, e é o que eu conversei na primeira conversa que eu tive com a Susan, quando a gente começou a entender como estava sendo utilizado, deu passo para trás, estruturou a casa, então, isso foi muito bem explicado. Vamos lá por partes. Primeiro, Rafael, não, tranquilo, estamos no tempo ainda. Temos duas perguntas no chat, agora que eu estou com ele aberto aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa primeira pergunta, enquanto isso eu já vou atrás do slide que a Susan comentou comigo. Vamos lá. Primeiramente, o Heitor Vilela perguntou, boa tarde, excelente apresentação. Como é feita a estrutura de vínculos dos projetos? Dividem por disciplinas ou toda a modelagem é feita no mesmo RVT? Eu fugiria dessa... Existem os dois jeitos, tá? Mas eu fugiria dessa história de fazer tudo no mesmo RVT. Primeiro que vai começar a ficar pesado, vai começar a travar. E se você não tem a solução de colaborar, imagine 3 projetistas querendo mexer no mesmo arquivo e você colocou esse arquivo lá no OneDrive. Vai dar briga, vai dar problema, vai perder informação que um já tinha feito. Então, não, eu separaria ao máximo. Boa. A segunda pergunta é do Heitor Vilela e vamos lá, depois eu respondo até juntamente com a Susan e com o Rafael. A disciplina de terraplanagem e drenagem é feita no Civil 3D ou no Revit? Quer falar um Há pouquinho? controvérsias. Há controvérsias. Tem gente que gosta muito do Civil 3D para drenagem, né? Terraplanagem não tem discussão. Eu acho que terraplanagem é Civil 3D mesmo. A gente chega a fazer o terreno no Revit, mas é apenas para hospedar. Então, por exemplo, eu uso um guarda-corpo e eu preciso hospedar ele no meu terreno. Então, eu preciso que esse terreno esteja hospedado dentro do Revit, né? Modelado dentro do Revit. Mas eu não levo esse terreno Revit para a entrega do meu federado. O que eu levo é a minha solução Civil 3D, tá? A gente já fez comparativo
fizemos um terreno em Civil 3D e um terreno em Revit, e a gente notou diferenças em alguns pontos específicos que chegaram assim a 5 centímetros. Então, a gente não utiliza o terreno Revit para entrega do federado, mas a gente modela ele sim, porque alguns elementos são hospedados no terreno. Boa. Qual que era? Não, Não, a drenagem, a drenagem. A controvérsia da drenagem, eu particularmente gosto da drenagem no Revit, porque eu gosto de detalhar armadura, eu gosto de fazer uma coisa bem detalhadinha, tá? Mas existe a solução da drenagem dentro do Civil 3D, né? Que nasceu, também tem essa ferramenta lá dentro. E na hora de detalhar alguma caixa de passagem de drenagem, alguma boca de lobo, aí você vai ter que ir para o Revit. Pelo menos eu não conheço uma solução de detalhamento que o Civil 3D possa ser melhor. Não, boa resposta, Susan. E o bom porque de conversar com o cliente, até porque foi uma palavra boa, teste, né? Que vocês testaram na prática, viu que funciona e corroborando o que você falou, exatamente. Eu sou aí Newton falando defensor do Civil 3D aqui falando, mas exatamente, quando a gente vai falar para detalhamento, não tem jeito. O detalhe maior você vai ter que ter o auxílio do Revit e a união dessas duas soluções causa um enorme alcance. O BIM ele é um composto de vários softwares, né? Não dá para fazer BIM com software só. Exatamente. Deixa eu fazer o seguinte: enquanto o pessoal, se tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade de enviar. Eu vou pedir para o Rafael parar o compartilhamento, que eu estou compartilhando o slide que a Susan pediu para mim, que eu acho que ela queria falar algum Não, ponto a mais para acrescentar. só para esclarecer, porque pelo menos para mim, quando a gente adquiriu, a ferramenta não ficou claro. E aí só quando você utiliza a ferramenta que fica muito claro, né? Mas quando a gente compra o pacote AEC, que seriam os softwares da Autodesk, no caso a gente comprou o AEC com Revit, AutoCAD, Civil 3D, o 3D Max, né? Um pacotinho ali para infra, para civil, né? E aí eles colocam lá que vem o Docs. E aí você acha que tendo o Docs você tem tudo. E na verdade não, o Docs é um repositório, né? A hora que eu quero colaborar ao meu modelo, eu não vou conseguir trabalhar com duas pessoas ao mesmo tempo no mesmo modelo. Então a gente tem que ir lá e comprar essa outra licença ali que o Newton está mostrando, que é a BIM Collaborate Pro. A gente não sabia, no começo a gente acabou comprando a BIM Collaborate no começo e vimos que não ia funcionar e tivemos que migrar para essa outra Pro. E também tem essas outras duas soluções aí, o Newton pode até explicar melhor o que seriam essas duas soluções, mas que são extremamente importantes, eu vejo, né, para quem vai usar a BIM em obra. Não, perfeito. E é justamente isso. Você viu quando, voltando um pouquinho à apresentação da Susan, eles voltaram, estruturaram toda a casa e chegaram na colaboração no mesmo modelo. Então, a Autodesk tem ferramenta para auxiliar isso. E o que eu sempre gosto de trazer? Primeiramente, eu acho que isso que eu já disse, mas, mais uma vez, Susan, Rafael, meus parabéns pelo conteúdo apresentado. Acredito que deu para mostrar um pouquinho de como vocês estão aplicando soluções, e de verdade, muito bem aplicadas. Então, meus parabéns. E esse é o nosso papel. Então, como que aconteceu? Quando eu comecei as conversas com a Susan, aí a Susan mostrou como que vem utilizando, e eles, quando foram dar um passo a mais, eu falei, olha, eu tenho solução aqui dentro de casa. Então, falando um pouquinho de... Lembra lá no começo, quando eu falei assim, um pouquinho de planejamento, projeto, obra, operação e manutenção? Então, se você está querendo aplicar o BIM na sua obra, se você está querendo conectar a galera do campo com a galera do escritório, dentro da Construction Cloud, que é a ferramenta da Autodesk, a gente tem esse carinha aqui, o Autodesk Build, que ele faz o quê? Ele tem acesso ao ambiente comum de dados, que é o Docs, lá da obra, seja no smartphone, seja no desk, ou seja num tablet, e traz N features, como controle de qualidade, como inspeção de segurança, diário de obra, fazer uma requisição formal para alteração, enfim, N possibilidades. Então, esse é um pouquinho dos modos da Construction Cloud que complementa toda a usabilidade dela. Perfeito. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Guilherme Stelling perguntou: como vocês estão lidando com o barramento flexível, entre parênteses, cabos? Acredito que não é o nativo no Revit. A gente, bom, não é só para cabos, tá? Você acaba tendo que dançar conforme a música, né?
A gente utiliza o duto flexível. Então, na verdade, é um duto que é feito para a disciplina hidrossanitária, né? E ele se comporta como um barramento flexível. Então, a gente acaba utilizando isso aí. Na aparência, ele fica muito igual. Quando você olha assim o modelo, ele parece ser o barramento flexível. Mas quando você clica nele, ele tem nome de duto flexível, né? Então, na hora que você passa isso para um modelo federado, num Navisworks, e a pessoa clicar ali, ela vai ver que foi feito com um duto flexível. Mas nada me impede de colocar parâmetros compartilhados nele, dizendo que ele é um barramento flexível. O mesmo Exatamente. acontece para valas, tá? Então, assim, a gente teve lá no começo para fazer valas, a gente não tem uma ferramenta valas dentro do Revit. Então, a gente modelou um guarda-corpo que tivesse o formato da vala que a gente queria, e a gente foi traçando esse guarda-corpo porque ela foi acompanhando a superfície do terreno, né? E aí extraindo volumes para a gente do jeito que a gente precisava. Então, a gente vai contornando algumas situações com o que a gente tem. Boa. Exatamente, porque a Suzana falou, muita coisa que a gente começa a aprender a utilizar as ferramentas, então a saída que eles encontraram foram essa, vem dando super certo, e logicamente, sempre olhando para ver se melhora ou não, até a própria Autodesk, cada ano que passa, lança novas atualizações, então é por isso que uma das coisas que a galera sempre me pergunta, de licença perpétua para subscrição, exatamente por isso, porque como que nós pegamos esses feedbacks dos clientes e levamos para o fabricante e falou, olha, a gente está reclamando disso, está precisando disso. Eles fazem um compilado geral para chegar no final do ano, soltar a nova atualização. E cada ano que passa, aparecem novas atualizações. E, claro, com certeza, isso deve estar no roadmap da Autodesk para se aplicar e seguir ser deixa eu pegar o nome de novo aqui, o barramento flexível, não que nem a Suzana comentou que usou a adaptação do duto. Uhum. Exato. Vamos lá para mais uma pergunta relacionada, acredito, a eletromecânico agora. É o próprio Guilherme Stelling também. Em relação aos equipamentos e demais materiais eletromecânicos, conectores, isoladores, os fornecedores mandaram os modelos ou vocês fizeram? A gente tem as duas situações. No caso de conectores e isoladores, a gente faz, tá? A gente tenta deixar o mais paramétrico possível para que esse isolador seja utilizado em várias situações diferentes, ou seja, tensões diferentes de subestação. Mas existe o caso de equipamentos muito específicos que o meu fornecedor me entrega o 3D. Cara, assim, acho que nenhuma das vezes foi Revit o software do meu fornecedor. Era sempre um software mecânico, né? Então ele vem lá todo travadinho, ele vem o bloco todo travadinho, eu não consigo mexer, não consigo editar, mas ele faz o papel dele de ficar parado lá no lugar. Então a gente transforma em família de Revit e a gente utiliza ele dentro do projeto. Se são muitos, eu preciso repetir muitas vezes esse equipamento, ele vai começar a travar meu modelo. Então a melhor opção é remodelar isso como uma família de Revit. Ele repete muitas vezes e ele começa a travar. Então a gente evita. Mas quando é um ou dois equipamentos só, dá conta, não trava, daí a gente utiliza do próprio fabricante. E um ponto que acho que a Susan comentou agora que vale destacar é o seguinte, que eu sempre bato na tecla. A tecnologia vem ajudando a Tecnova, vem ajudando muita gente? Vem. Mas se eu não tiver o ser humano engajado, processo bem estabelecido, ela não vai fazer milagre. Então, que nem a Susan, veio esse bloco todo travadinho. Ah, eu vou colocar lá, a ferramenta vai ter que ler automaticamente. Não é bem assim. Se eu não tiver um ser humano por trás e um processo estabelecido, não adianta. E aquela coisa, fez, deu errado, volta, estabelece um novo projeto. Então, mais uma vez, esse é o exemplo de aplicar a tecnologia na prática e sempre vai precisar do ser humano engajado em um processo estabelecido. Então, é bom saber. Pode falar, por favor. Só dar um exemplo aqui de um equipamento, um painel elétrico, né? Ele tem um conector, normalmente conector na parte superior ali, né? Então ele chegou do meu fornecedor, chegou o bloquinho burro lá, o bloquinho sem muita alternativa. Mas a gente precisa transformar em família e colocar o conector, para quando eu estiver chegando com a minha eletrocalha, ela entender onde ela tem que entrar. Então são algumas adaptações que a gente precisa fazer no modelo do fabricante para ele conseguir ser usado no nosso projeto. Boa. Vou fazer mais as últimas duas perguntas, até para não segurar o horário da galera Tecnova, que eu sei que eles têm mais uma outra apresentação hoje. Então, vamos lá. O Heaven Passos perguntou, os clientes da Tecnova exigem os projetos em BIM
e os mesmos estão preparados para receber os modelos? Pode responder. Vamos dividir em dois aqui a resposta. Assim, Newton, recentemente, como tem acompanhado, né, alguns clientes estão começando a exigir, né? Então, por exemplo, a Eletrosul, né, a Eletrosul já botou como exigência de contrato que é BIM sim ou sim, né? E os outros clientes, a gente tem feito opcionais, né? Se ele deseja receber em BIM ou não. Alguns clientes, a Suzana complementa, não estão prontos para receber, a gente estava fazendo, às vezes, vou fazer a casa de comando no BIM, por exemplo, né? Num projeto que não foi contratado com exigência, e a gente entrega ali como uma over-delivery para o cliente, né? Acaba entregando um pouco a mais, porque a gente tem essa tecnologia dentro de casa, mas a gente enxerga que agora, nos próximos anos, vai passar a ser uma exigência e, com o tempo, especialmente a rede básica, as transmissoras, né? Vai ser inegociável. Ou tu vai ter o BIM dentro de casa, ou tu não vai poder participar da concorrência para a engenharia, né? Vai ter que subcontratar, tem que ter uma empresa terceira, etc. Aí, sobre a preparação, a capacidade que a gente receber os projetos, a Susan pode comentar. Não, a gente tem projetistas que falam assim, não é para fazer em BIM, mas eu vou fazer em BIM e depois eu passo para o CAD, porque eles preferem a agilidade, a facilidade de você fazer qualquer tipo de alteração ali é enorme o ganho, então bastante gente fala assim, eu prefiro fazer em BIM mesmo que eu tenha que entregar em um CAD, por exemplo. Assim, a Eletrosul, no caso, né, que foi quem pediu o BIM para a gente, sim, eles têm capacidade de receber os modelos, por contrato, se não me engano, eles pediram para entregar os nativos também, né? Eu não lembro. Mas, assim, depende de cada contrato, tá? Já vi contratos que só o NWD é suficiente, já vi contratos que precisa do IFC, já vi contratos que precisa entregar o nativo também. É uma questão de comercial, um acerto comercial. Boa. A pergunta do Guilherme Stelling foi exatamente o que você acabou de responder agora no final, Susan. Como será a entrega final? Planchas 2D, modelo federado? Então, isso... Não conseguimos abrir mão das pranchas 2D por causa da obra, né? Então, a obra ainda usa muito 2D, eles preferem até impresso, então o 2D ainda continua sendo a nossa entrega para a obra, mas ela não é mais feita através do CAD. Eu gero direto um PDF do meu Revit, não passo mais pelo CAD. Boa. Bom, acredito que nós respondemos todas as perguntas, mas não, vocês responderam todas as perguntas. Então, até para liberar vocês e, mais uma vez, queria agradecer o tempo de vocês, Rafael, Susan, agradecer o Grupo Tecnova, obrigado pela disponibilidade, acredito que deu para a gente compartilhar um pouquinho do dia a dia de vocês. Provavelmente nas próximas horas, nos próximos dias, vocês vão receber um e-mail agradecendo a participação, agora falando para a galera do chat, com os nossos contatos. Então, se estão com dúvidas, vem procurar a gente. Quer entender um pouquinho mais do Grupo Tecnova, eu posso fazer essa conexão com vocês e apresentar o grupo para vocês. E vocês que estão vendo e querem saber um pouquinho mais das soluções, entre em contato conosco e nós podemos ajudar vocês assim como a Tecnova vem aplicando. Então, pessoal, obrigado. Então, boa tarde, boa outra nova apresentação e até uma próxima. Obrigado, Nilton. A gente agradece o espaço aí, é um prazer em falar um pouco do nosso trabalho. Tá certo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.